Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto extremamente grave e solene. Eu quero falar sobre a perseguição religiosa. E este é um assunto que está em pauta hoje. Sempre esteve em evidência na história da igreja. A Igreja de Cristo é uma igreja martírica. Ela enfrenta e enfrentou e há de enfrentar no futuro ainda a carranca do mal, o ódio do mundo, a fúria do diabo. E ao longo dos séculos a igreja viveu debaixo de pressão interna, opressão externa, e isso desde o início. Quando você fala da igreja neotestamentária, você vai encontrar a perseguição do sinédrio judaico, que, por inveja e ciúmes, perseguiu de maneira tão truculenta os apóstolos de Jesus, prendendo-os, açoitando-os, ameaçando-os. Entretanto, a perseguição não parou a igreja. Ao contrário, o vendaval que vem só espalha mais as sementes. A perseguição dispersa os crentes, e os crentes são como sementes por onde passam. Mais tarde, os imperadores romanos começam a perseguir a igreja de forma tão truculenta. Os crentes eram crucificados, queimados vivos, jogados às feras. Na época de Nero, no ano 64, quando Roma foi criminosamente incendiada, a culpa caiu sobre os cristãos, quando Nero era o protagonista daquela tragédia. E os cristãos começaram a ser crucificados, queimados vivos, para iluminar as noites nas praças de Roma. Por todos os lados e por todas as províncias do império, multiplicavam-se os mártires do cristianismo. A igreja sofreu, sangrou. Mas um dos pais da igreja afirmou que o sangue dos mártires era a sementeira do evangelho. A igreja foi sendo acuada, massacrada, torturada, vilipendiada. Os crentes foram presos, açoitados, martirizados. Mas a igreja continuou crescendo. E por isso, no quarto século, o cristianismo, que foi tão duramente perseguido, vem a se tornar religião oficial do Império Romano. Isso teve seus aspectos positivos e outros tantos negativos. Positivos porque cessou a perseguição. Os crentes agora não viviam mais nos antros, nas cavernas, nas catacumbas, fugindo pelos antros da terra para pouparem a sua vida. Suas terras, suas casas confiscadas, seus bens espoliados agora eram devolvidos. Porém, a igreja perdeu a sua pureza, porque agora a porta de entrada da igreja não era mais a conversão, mas a conveniência. E assim muitas pessoas vieram para dentro da igreja chamada cristã, trazendo laivos de idolatria, de crendices, oriundos do politeísmo da época. E não tardou para que a igreja se corrompesse espiritual e moralmente, teológica e eticamente. E então a igreja se fortalece politicamente, economicamente, mas perde a sua pureza doutrinária. E então começa outras formas e frentes de perseguição. A Inquisição, por exemplo, matou tantas pessoas. Poderíamos trazer à nossa mente aqui a perseguição que aconteceu com os valdenses, com Pedro Valdo, em Lyon, na França, 1173. E ele foi perseguido duramente. Seus seguidores, os valdenses, foram terrivelmente massacrados, perseguidos, torturados. Talvez pudéssemos trazer aqui à memória a chamada Páscoa de Piemonte, em 1655, no norte da Itália, em Turim,
quando valdenses foram torturados, assassinados, com requinte de crueldade. Uma perseguição religiosa das mais dolorosas da história da humanidade. Depois nós vamos encontrar no concílio pós-reforma, ou contra-reforma, o concílio de Trento, esta máquina de perseguição que foi a Inquisição, onde aqueles que eram considerados hereges, ou seja, que não subscreviam os dogmas da igreja oficial, eram perseguidos, eram torturados, eram caçados. Talvez pudéssemos trazer à tona aqui a chamada Noite de São Bartolomeu, na França. E esta chamada Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, sob a liderança de Catarina de Médici, nesta noite, fatídica noite, mais de 70 mil protestantes franceses, os huguenotes, foram mortos com requinte de crueldade. A Guerra dos 30 Anos, na Alemanha, 1618 a 1648, foram milhares de pessoas mortas nesse grande enfrentamento. Poderíamos trazer também à memória a perseguição de Maria Tudor na Inglaterra, 1553, 1558. E as perseguições não cessaram, porque elas ganharam novos contornos. E nós então chegamos ao século XIX, com o avanço do liberalismo teológico, e depois no século XX, que foi o século das duas sangrentas guerras mundiais. A primeira delas, 1914, 1918, 30 milhões de pessoas morreram, brutalmente, cruelmente, de maneira tão avassaladora. Mas não se aprendeu a lição. Então veio a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, e mais de 60 milhões de pessoas morreram. As guerras tornaram-se sangrentas, as armas potentíssimas. O mundo civilizado tornou-se um mundo animalizado, animalescamente. Talvez mais pessoas morreram, martirizados por sua fé, só no século XX do que nos outros séculos da história. Se não bastasse as truculências do fascismo, do nazismo, se não bastasse a truculência contra os judeus no Holocausto, mais de 6 milhões de judeus, dentre eles 1,5 milhão de crianças, uma barbárie, uma loucura, uma postura anti-humana, desumana, cruel, repugnante, onde pessoas eram ceifadas, não porque cometiam crimes, mas simplesmente porque tinham sangue judeu correndo em suas veias. Depois vem a questão do comunismo que se estabeleceu na Rússia, na Coreia, na China, e onde milhões e milhões de cristãos foram mortos, e ainda o são até hoje, em muitos lugares do mundo. Agora, mais recentemente, estamos vendo a perseguição na Nigéria, na África, onde cristãos estão sendo assassinados. Para espanto nosso, sob o silêncio da imprensa e das autoridades. Os cristãos estão morrendo em tantos lugares. Não porque cometem crimes, não porque são arruaceiros, não porque estão envolvidos em esquemas de corrupção, não. Por terem uma Bíblia, por professarem o nome de Jesus, por crerem no Salvador. São perseguidos, são presos, são torturados, são assassinados. E precisamos nos acautelar sobre isso. Porque a perseguição religiosa, às vezes, passa batido.
E é de se destacar que a religião mais perseguida no mundo é o cristianismo. É o cristianismo. E o cristianismo tem sido não só perseguido do ponto de vista de ataque físico, mas também ideológico, onde se quer banir das escolas, das universidades, dos departamentos públicos, os símbolos do cristianismo. Onde se quer banir das escolas a palavra de Deus. Onde em muitos lugares se proíbe fazer uma oração, uma sala de aula. Onde tantas vezes se tem notícia de que escolas, desde o começo até o pós-doutorado, têm se transformado em agências de divulgação de ideologias que apregoam o ateísmo e a perseguição ao cristianismo e à fé judaico-cristã. É importante também ressaltar que isso não é uma surpresa e nem é uma novidade. E eu queria pedir sua licença para ler para você o que Jesus mencionou no seu sermão profético. Porque quando ele está tratando da questão da sua segunda vinda, dos sinais da sua segunda vinda, ele alerta para alguns fatos. Primeiro, o engano religioso. O surgimento de falsos profetas, de falsos mestres, que operariam falsos milagres. E as pessoas ávidas de milagres estão correndo atrás das últimas novidades do mercado da fé. E se deixam enredar por esses camelôs da fé, por esses aventureiros da fé, por esses falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, que vêm em nome de Deus, mas que não trazem a doutrina de Deus, que não estão amparados nem ancorados na palavra de Deus. E a perseguição religiosa é o primeiro sinal que Jesus aponta. Ele falou das guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. E o mundo é o mundo das guerras, da violência, onde se levanta um monumento de paz, mas se investe em armas de destruição. O mundo hoje conseguiu arranjar e armazenar e conseguir um arsenal nuclear que, conforme já dizia Mikhail Gorbachev, em 1985, no seu livro Perestroika, que daria para destruir o planeta 27 vezes. Nós vivemos nesse medo, nessa tensão de que uma terceira possível guerra mundial não haveria nem vencedores nem vencidos. Então, as guerras estão aí, são a pauta, a agenda do Dia das Nações. E se ainda há algum respeito, não é porque o homem é partidário da paz, é porque tem medo da autodestruição. Então, isso é um sinal da volta de Jesus. Ele falou de terremotos, de fomes, de epidemias, e nós já temos assistido tantas epidemias, como a peste negra, como a febre amarela, como agora a Covid-19, pestilência também nos campos, nos animais, nas aves. Tudo isso aponta para esta realidade da segunda vinda de Cristo. Mas o Senhor falou também, e eu vou ler agora e peço a sua permissão para a leitura de Mateus 24, 9 e 10, que diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, não é de algumas nações, de todas as nações, por causa do meu nome. Não é porque você fez o mal, cometeu crimes, foi um transtorno para a sociedade. Não. Você vai ser odiado em todas as nações pelo simples fato de ser um cristão, de defender valores absolutos numa sociedade rendida à ditadura do relativismo, por defender a família numa sociedade que quer desconstruir a família, por defender a verdade numa sociedade que está capenga e prisioneira da mentira, por defender o casamento quando a sociedade faz troça do casamento, por você defender a pessoa de Cristo,
numa sociedade que escarnece de Cristo. E ele diz no verso 10 também: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Porque em face da perseguição virão aqueles que querem seduzir, para enganar. Pessoas que se opõem à fé, de repente abraçam a fé externamente. Gente que zomba de Deus, de repente está na igreja, sobretudo em épocas de campanha política. Pessoas que aderem à fé contrária às Escrituras, agora está com a Bíblia na mão, está ajoelhada, está lá rezando, orando. Mas isso tudo é um artifício, é um engodo, é uma isca, para apanhar os incautos, para enganar os desavisados. E as pessoas vão trair umas às outras, em nome da religião, em nome da fé, em virtude dessa perseguição religiosa. Então, não fique chocado se a perseguição chegou ou vai chegar ainda mais fortemente. A igreja de Cristo sempre foi uma igreja martírica. Ela sempre passou pela tribulação. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, disse: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Não são alguns, todo aquele. Então não espere aplausos do mundo. Não espere que os governos, que em nome de uma nação leiga, que não tem uma religião oficial, vai lhe tratar com amabilidade pelo fato de você ser um cristão. Não, o Estado é laico, mas não é ateu. O Estado é laico no sentido de que ele não tem uma religião oficial, mas ele não pode sucumbir à religião do Estado absolutista, onde o Estado quer encabrestar as consciências, onde o Estado quer determinar a sua fé. Não, nós precisamos primar, de fato, por uma democracia onde todo cidadão é livre para pensar, para se expressar, para abraçar a sua fé, para defender a sua fé, não para impô-la à força, de tal maneira que sempre que você viver uma vida cristã normal, bíblica, você vai ser perseguido. Sempre foi assim, e não há de ser diferente daqui para frente. O que nós, como cristãos, precisamos entender é que não podemos apoiar, não podemos defender essas bandeiras. Precisamos ser criteriosos, nas palavras de Jesus, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, é preciso também relembrar as palavras de Jesus lá no seu sermão, chamado Sermão do Monte, quando Jesus diz assim, preste atenção nisso. Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É claro que ele não está dizendo que felizes são os perseguidos, porque tem muita gente que é perseguida porque fez o que é errado, porque vendeu a sua consciência, porque se envolveu em esquemas de corrupção, porque assaltou os cofres públicos, porque assaltou as empresas, porque assaltou até mesmo o suado salário dos velhinhos. Agora, se você está praticando a justiça, se você está andando na verdade, se você é íntegro e honesto nos seus negócios, e você é perseguido por isso, você é feliz. E Jesus explica por quê. No versículo de número 11. Veja você. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. É por minha causa. Por minha causa, pelo fato de você ser um cristão, de você ter valores absolutos, de você crer na Bíblia, de você defender a fé cristã. Você é feliz, você é bem-aventurado. Quando as pessoas mentindo disserem todo mal contra você, você é feliz. Por quê? E ele diz, regozijai-vos e exultai,
porque é grande o vosso galardão, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quando você é perseguido pela sua fé, você passa a fazer parte de um time, de uma nuvem de testemunhas, que pela sua fé também foram perseguidos, alguns presos, outros mortos, que foram os profetas. Então, a igreja é uma igreja martírica. A igreja é a igreja que passa pelo vale da prova. Mas em face da morte não amaram a própria vida. Se preciso for, sela o seu testemunho com seu próprio sangue. Mas, morrendo por Cristo, por causa da sua fé nele, não é um fracassado, não é um derrotado, é um vitorioso. Certamente dias difíceis hão de vir. A grande tribulação, o pouco tempo de Satanás, a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade. E o Senhor Jesus alertou que esses dias serão tão difíceis, que se não fossem abreviados, as pessoas não suportariam. Mas por causa dos seus eleitos, o Senhor então vai apressar esses dias. É claro que nós não seremos poupados do problema, mas no problema. Como Daniel não foi poupado da cova dos leões, mas na cova dos leões. Como seus amigos não foram poupados da fornalha, mas na fornalha. Como os apóstolos não foram poupados das prisões, mas libertados nas prisões. Por outro lado, dentro da soberana providência de Deus, uns são poupados da morte, outros são poupados na morte. Porque quando um crente morre pela sua fé, ele não é um fracassado, ele não é um derrotado, ele é um bem-aventurado. Nós somos chamados para uma fé guerreira, madura, granítica, que não fica de cócoras diante da perseguição do mundo, nem da pressão do inimigo. Nós somos chamados a demonstrar uma fé robusta, valente, corajosa, ousada, que mesmo diante das lutas, das perseguições, das atrocidades deste mundo, permaneceremos firmes e fiéis. Não porque somos fortes em nós mesmos, somos frágeis demais. Somos como uma estrutura tão frágil como o pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas nós estamos olhando para aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é firme, ele é inabalável. Ele jamais fraqueja, ele jamais se deixa abalar. Ele é o Deus vivo, Todo-Poderoso. E nele nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe sua vida. Não retroceda. Não ensarilhe as armas. Não jogue a toalha. Não se acovarde. Não se amedronte. Os covardes não herdarão o reino de Deus. É necessário ter fibra, coragem, força, ânimo para prosseguir. Apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar das perseguições. Se formos perseguidos por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, por causa do testemunho do Evangelho, consideremo-nos felizes e bem-aventurados. Se essa mensagem foi relevante para o seu coração, eu peço que você a compartilhe com seus amigos. Se você ainda não está inscrito neste canal, quem sabe você possa nos ajudar e se inscrever, assim levando conosco esta mensagem aos rincões da pátria brasileira e às outras nações da terra. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.